Polêmica. Eu vou te mostrar um item da NBR 6118 que dificilmente você está cumprindo nos seus projetos. Quer ver só? Então olha a sequência. Esse é o item 18.2.2 da NBR 6118, barras curvadas. Ele diz aqui no primeiro parágrafo: o diâmetro interno de curvatura de uma barra da armadura longitudinal dobrada para resistir à força cortante ou em nó de pórtico não pode ser menor que 10 φ para aço CA25, 15 φ para CA50 e 18 φ para CA60. Então aqui, o que é um nó de pórtico? Então está falando de uma barra curvada em um nó de pórtico. Por exemplo, uma armadura negativa de uma viga que chega em um pilar faz um nó de pórtico. A ligação engastada da viga no pilar faz com que esse engaste garanta, por exemplo, a estabilidade da edificação. Funciona como um nó de pórtico. E se for uma barra de CA50, o diâmetro interno de curvatura tem que ser 15 φ. Então, eu vou desenhar para ficar mais claro. Então, para ficar mais claro, temos aqui um nó de pórtico, uma viga que está vindo e se apoiando em um pilar com um engaste. Está garantindo a estabilidade da edificação, por exemplo. Essa viga vem com uma armadura negativa de barra de 16 milímetros e se apoia em um pilar com 14 centímetros de espessura, na menor dimensão do pilar. E o cobrimento das armaduras desse pilar é 2,5 centímetros. Então a gente tem aqui as bolinhas dos estribos e a armadura longitudinal do pilar por dentro. Então essa é a nossa situação. Uma barra de 16 milímetros CA50, o diâmetro interno, conforme a norma, tem que ter uma curvatura de 15 φ. 15 vezes 16 milímetros, que dá 24 centímetros. Isso quer dizer que a curvatura dessa barra em um nó de pórtico, então a curvatura de uma barra de 16 milímetros em uma viga que está engastada em um pilar, tem que ter um diâmetro de curvatura interno de 24 centímetros. Quando tu desenha isso em um pilar de 14 centímetros, olhem só, a curvatura dessa barra está fazendo com que a curvatura comece fora do pilar. Então, 2,6 centímetros fora do pilar, essa barra ela começa a baixar e sair da posição de cálculo que tu usou para calcular a quantidade de barras, calcular o AS. Tu calculou esse AS, essa barra, para uma posição que a barra está e para um momento negativo que acontece. Porém, antes mesmo de entrar no pilar, ela começa a baixar e sair da altura que tu considerou no cálculo. Quando ela chega, por exemplo, no meio do pilar aqui, nosso comprimento efetivo que a gente utiliza nos cálculos, né? No meio do pilar, olha só a posição que ela está no meio do pilar. Muito mais baixa do que a posição considerada no cálculo, por causa dessa curvatura que já começou lá fora do pilar. Então, o que isso representa resumidamente? Que tu calculou uma barra para um modelo de cálculo, para um engaste lá no teu modelo, né? Só que na hora de tu detalhar, se tu representar conforme está nesse item normativo, ele não vai representar o engaste que está no teu modelo, porque a barra saiu tanto de posição que não é mais aquele engaste. Tu já plastificou, porque a barra existe, mas ela está numa posição muito mais baixa do que está representada no teu modelo. Então, não é mais o engaste, vai ser, sei lá, 10% só de engaste, de tanto que ela baixou. Às vezes, dependendo da barra e da espessura do pilar, a curvatura começa tão fora que nem o engaste pode ser considerado. Vai ser uma rótula, porque a barra baixou tanto que não dá para considerar um engastamento. Então, na vida real, esse item normativo faz com que a gente não consiga considerar um engaste perfeito, um engaste bem feito entre uma viga e um pilar, se o pilar tiver 14 centímetros numa casa. Esquece botar lá barra 16, barra de meia na armadura negativa, não vai ser um engaste, vai ter uma baita de uma plastificação, quase uma rótula. Se a barra for maior ainda, tem um pilar maior, 19 centímetros, mas a barra for 25 milímetros, por exemplo, putz, esquece. Vai longe aquele engaste, né? Porque começa muito fora do pilar a curvatura. Então, basicamente, esse item normativo faz com que em pilar pequeno a gente não consiga considerar engaste. E daí as nossas casinhas não vão ter estabilidade. É claro que, eu poderia rotacionar o pilar para daí ter a maior dimensão e fazer o engaste, beleza, mas e na menor dimensão? Então, eu nunca vou considerar um engaste na menor dimensão? Em um pilar de 14 centímetros? Pilar de 12, então, nem se fala, né? Mas um pilar de 14 centímetros em uma casa, nunca vou conseguir considerar um engaste de uma viga chegando na menor dimensão? Se tiver barra de meia, de 16,
baixa tanto a posição da barra no ponto máximo de momento negativo, que seria no meio do pilar, que ela não tem aquela efetividade que está lá no meu modelo? Então, esse item, será que tu cumpre aí no teu detalhamento? Quando tu detalha o teu projeto estrutural, tu faz essa consideração de plastificação e tu detalha essa curvatura da barra aí nos teus projetos estruturais? Quero saber. Comenta aqui para mim embaixo o que tu achou desse item e se tu faz essa consideração.